Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai tratar do tema externalidades, que é um assunto bastante estudado tanto na economia como em outros campos de conhecimento, tais como o direito. E do que se trata exatamente esse tema? Externalidades são os efeitos positivos ou negativos das ações individuais que reverberam sobre outras pessoas. Ou seja, a gente diz que uma situação econômica envolve uma externalidade quando as ações de um agente econômico acabam afetando o bem-estar de outro agente econômico. Por exemplo, quando a gente decide por comprar ou produzir algum produto, o que geralmente ocorre é que nós iremos fazer a comparação entre os custos e benefícios das demais alternativas que não são apresentadas. Ou seja, a gente faz uma análise de trade-off dentre todas as alternativas que são apresentadas para a gente nesse mercado. Entretanto, normalmente, a gente acaba não considerando a totalidade dos efeitos das nossas ações individuais sobre as demais pessoas. E é isso exatamente a externalidade, que pode ser positiva ou negativa. E o fato de os efeitos das transações não estarem refletidos nos preços faz com que os custos e os benefícios sociais que a sociedade como um todo suporta não sejam inteiramente suportados por aqueles que o produzem e o consomem. Ou seja, quando em uma transação econômica existe uma externalidade, o sistema de preços de uma economia eficiente acaba não internalizando tais benefícios e custos sociais no preço que está equilibrando aquele produto naquele mercado específico. E, conforme dito anteriormente, em relação aos efeitos das externalidades, nós temos as positivas e as negativas. Vamos, primeiramente, tratar sobre as externalidades positivas. E estas ocorrem quando um agente ou um grupo de agentes se beneficiam da ação de um outro agente sem que o primeiro nada tenha feito. Por exemplo, imagine que o indivíduo vai instalar gás natural no seu carro visando a redução dos gastos com combustível. Nesse caso, ele vai estar tendo um benefício privado, uma vez que ele está economizando, e também ele vai gerar um benefício social para toda a coletividade, uma vez que ele estará poluindo menos o ar. Um outro exemplo seria o de um vizinho que vai instalar câmeras de segurança para vigiar a sua casa. E tais câmeras de segurança acabam, por sua vez, também vigiando a casa ao lado. Logo, essa casa ao lado acaba tendo uma externalidade positiva da instalação dessas câmeras pelo seu vizinho. Outros exemplos seriam a educação e invenções científicas, que facilmente nós vemos que podem gerar externalidades positivas. E, obviamente, nesses casos, além do benefício privado, existe um benefício social nessas atividades. De outro lado, nós temos as externalidades negativas. E estas ocorrem quando um agente ou um grupo de agentes causam um malefício a um terceiro agente. Por exemplo, imaginem o caso de fumantes. Um fumante, por exemplo, em um ambiente fechado. Se esse fumante acaba acendendo um cigarro e fuma em um ambiente fechado, ele tem um benefício privado, dado que o ato de fumar lhe causa um bem-estar. Entretanto, ele acaba gerando um custo social para as pessoas que estão naquele ambiente, dado que elas não gostam da fumaça do cigarro. Nesse caso, esse fumante acaba gerando uma externalidade negativa para aquelas pessoas. Outras situações são poluição do ar, rios, um vizinho ouvindo música alta enquanto você quer estudar para alguma disciplina na faculdade. Um outro exemplo bastante famoso é o de uma indústria que joga dejetos químicos na natureza como forma de evitar custos da reciclagem ou dos procedimentos adequados ao tratamento dos resíduos da industrialização, que é o que ocorre nessa imagem ilustrada do slide, que a gente vê claramente uma indústria que poderia estar reciclando ou fazendo o tratamento adequado dos resíduos que ela produz na industrialização do seu produto,
E ao invés de arcar com esses custos privados, ela prefere não arcar com eles e joga tais dejetos na natureza, gerando assim um custo social muito grande para a sociedade como um todo. Pois imaginem que nessa imagem nós tivéssemos um rio e no leito desse rio vivesse uma população ribeirinha que, que vive da pesca, por exemplo. Se os peixes morrem devido à poluição do rio, isso acaba gerando uma externalidade bastante negativa para essa população ribeirinha. Então, a principal característica das externalidades é que existem bens com os quais as pessoas se importam e que, entretanto, não são vendidos nos mercados. Por exemplo, não existe mercado para música alta ou para o silêncio, nem para a fumaça produzida por charutos, ou carros, ou fábricas, tampouco para um vizinho que mantém uma câmera de segurança. Portanto, é a falta desses mercados para externalidades que causa problemas. Nessa sessão, a gente vai estudar os custos e benefícios públicos e privados. E do ponto de vista técnico, ocorre uma externalidade quando os custos sociais diferem dos custos privados ou quando os benefícios sociais diferem dos benefícios privados. Primeiramente, acerca dos custos, nós temos os custos privados, que são representados pelos efeitos internos de uma ação econômica de um agente individual, e tais efeitos internos dessas ações econômicas não escapam ao registro do preço e são, portanto, consideradas no cômputo econômico dos agentes privados. De outro lado, nós temos os custos sociais, e estes são representados pela soma dos efeitos internos do agente que praticou a ação com os efeitos externos que acabam escapando ao mecanismo de preços e não são considerados nos cálculos do agente que praticou essa ação inicialmente, quando ele precificou determinado bem ou atividade econômica. E ocorre uma externalidade negativa quando o custo social for maior do que o custo privado. E nessas situações, haverá uma tendência à superoferta, ou seja, uma produção maior do que a ideal, porque parte dos custos de produção vai estar sendo absorvida por outros agentes que não o inicial, que não aquele que praticou tal ação. E uma medida do governo para contornar tal problema poderia ser a imposição de um tributo sobre a produção desse bem, com vistas a desencorajar tal produção e assim diminuir tal externalidade negativa. Outra medida viável seria a aplicação de multas à medida que tais ações que são prejudiciais à coletividade fossem detectadas pelo governo. Agora, acerca dos benefícios, nós temos os benefícios privados e social. Os benefícios privados são representados basicamente pelos lucros auferidos pelo agente privado e não escapam ao mecanismo de preços. E nesse primeiro caso, ao invés de lucros, nós poderíamos simplesmente trocar essa palavra por bem-estar, de forma a obter um maior escopo. E o benefício social, por sua vez, é a soma dos efeitos internos com os externos que escapam ao mecanismo de preços. E ocorre uma externalidade positiva quando os benefícios sociais forem maiores do que os benefícios privados. Nesse caso, os benefícios que o produtor concede à sociedade são maiores que aqueles pelos quais ele está sendo compensado via mercado quando ele vende esse produto no mercado final. Dessa forma, acaba tendo uma tendência à suboferta desse bem ou serviço, ou seja, a produção acaba sendo menor do que a ideal. E uma medida locativa do governo para corrigir essa suboferta poderia ser a concessão de um subsídio para essa firma ou indivíduo, de forma a encorajá-lo a aumentar essa produção e assim aumentar a externalidade positiva para a sociedade como um todo.
Então, nos exemplos em que o custo social difere do custo privado e que o benefício social difere do benefício privado, ocorrem externalidades. E o sistema de preços não tem como ajustar esses preços para essas divergências, visto que as externalidades não são mensuradas pelos preços praticados no sistema de mercado. E desse modo, as responsabilidades na promoção desses ajustes acabam sendo transferidas para o governo e o governo vai poder se utilizar de algumas medidas de forma a incentivar as externalidades positivas e a desincentivar as negativas. E nesse quadro abaixo nós temos um resumo de quando ocorre uma externalidade positiva e negativa e quando não ocorre, e também uma medida intervencionista regulatória do governo, que vai ser no sentido de incentivar a externalidade positiva e de desincentivar a externalidade negativa. E para a positiva, o governo pode dar um subsídio ou um incentivo fiscal, por exemplo, e para a externalidade negativa, o governo pode se utilizar da tributação mais elevada, multas ou até mesmo da proibição. Então, a regra básica é essa: quando um benefício social ou uma coisa boa para a sociedade supera uma coisa boa ou um benefício para o indivíduo particular, a gente tem uma externalidade positiva que vai ser incentivada pelo governo. De outro lado, quando um custo social ou então uma coisa ruim para a sociedade supera o custo ou uma coisa ruim para o particular, para o indivíduo, a gente tem uma externalidade negativa que vai ser desincentivada pelo governo. Assim, depois de tudo isso, vocês têm que entender o seguinte, que quando o governo adota qualquer medida no intuito de reduzir uma externalidade negativa ou incentivar uma externalidade positiva, isso vai ser uma medida relacionada dentro da sua função alocativa. Esse gráfico ilustra bem a ideia da externalidade negativa. E nele, para cada nível de quantidade, o custo externo, que é aquele associado com a externalidade, é acrescentado ao custo privado, de maneira a formar assim o custo social. Então, a diferença vertical entre essas duas curvas de custo representa justamente o custo externo por unidade produzida. Então, nós podemos ter esse segmento de reta CA como o custo externo associado ao nível de produção QA desse bem em questão. Então, para cada nível de produção, seja QB ou QA, basta que nós somemos para a curva de custo privado o respectivo custo externo, formando assim a curva de custo social que vai ter que ser suportado por toda a sociedade. E percebam que, como as curvas de oferta e demanda consideram apenas os custos e benefícios privados, excluindo aqueles associados a terceiros, vai ser no ponto A onde vai ocorrer o equilíbrio desse mercado. E esse equilíbrio não reflete a totalidade dos custos para a sociedade, pois não considera esses custos externos. E quando se contabiliza o custo adicional imposto na planta produtiva desse produtor, por exemplo, o preço e a quantidade que deveria equilibrar esse mercado seria dado por PB e QB nesse ponto B. Ou seja, caso o produtor internalize esse custo externo na sua produção, o equilíbrio de mercado seria dado nesse ponto B. Então fica evidenciada a falha de mercado pelo fato de o mercado gerar uma superprodução desse bem e acabar avaliando os preços bem inferiores aos seus custos totais de oportunidade. De outro lado, na presença de externalidades positivas, os níveis de produção associados ao equilíbrio de mercado acabam sendo inferiores àqueles que seriam socialmente ótimos. Assim, por exemplo, a expansão da educação básica gera benefícios para a sociedade que extrapolam
os benefícios oferidos pelos estudantes e suas famílias. E esses benefícios externos não são considerados na decisão privada de frequentar a escola, pois os estudantes não são compensados pelas vantagens usufruídas pelo resto da coletividade decorrente da sua decisão de estudar, por exemplo. E em termos de oferta e demanda, a curva de benefício marginal para os estudantes se situa abaixo da curva de benefício social. E, portanto, o nível de escolaridade correspondente ao equilíbrio de mercado acaba sendo inferior àquele que seria escolhido caso fossem considerados os benefícios externos dessa atividade, por exemplo. Nessa sessão, nós iremos estudar as causas das externalidades. E basicamente, nós podemos enumerar duas principais causas. Primeiro, ausência de direitos de propriedade e segundo, custos de transação. E essas duas causas nós iremos analisá-las mais profundamente a seguir. Da próxima vez que vocês saírem de casa, que vocês forem na rua, eu peço que vocês reparem no estado de conservação de algumas benfeitorias, tais como telefones públicos, se é que ainda existem, bancos das praças públicas, banheiros públicos de uso coletivo, como por exemplo banheiros de rodoviárias, entre outros. Agora, comparem o estado de conservação desses bens com o estado de conservação de bens semelhantes, porém de propriedade privada, como o telefone da casa de vocês, bancos no interior de shopping centers, banheiros de shoppings, escritórios, etc. E certamente, após essa comparação, a conclusão é a de que os bens privados são muito mais bem cuidados do que os bens sem dono, entre aspas, obviamente. E a razão para isso é simples, é a de que as pessoas se preocupam com o que elas possuem e não se preocupam tanto com aquilo que não é delas. Vamos agora fazer o seguinte exercício mental. Suponham que seja aprovada uma lei absurda que torne todos os carros propriedade pública. E segundo essa lei, todos os carros devem estar estacionados na rua e com as chaves na ignição. Então, todas as pessoas têm o direito de dirigir qualquer carro que quiserem. É só chegar, ligar e sair dirigindo. Então, vocês podem concordar comigo que em pouco tempo os carros irão começar a apresentar problemas de funcionamento, correto? E por que todos os carros irão quebrar logo? É simples, porque eles não têm dono. E a ausência de propriedade torna o conserto e a manutenção de um carro uma externalidade positiva que, em condições normais, é algo que é subofertado. E dessa forma, se você conserta um carro nessas condições, você beneficia a todas as pessoas que podem dirigir esse carro no futuro, porém você individualmente não vai receber todos os seus benefícios daquele conserto. Portanto, a conclusão é que você não tem qualquer incentivo para manter os carros em boas condições de funcionamento e todos os carros são utilizados em excesso. Retomando o exemplo dado anteriormente acerca da empresa que poluía um rio, por que a empresa joga dejetos químicos num rio? Porque certamente ninguém é dono daquele rio. E se houvesse um segundo agente que fosse claramente o dono desse rio e esse processasse a empresa poluidora, certamente a última assumiria os gastos para não realizar ação danosa ao meio ambiente. Mas por que os rios normalmente não são cuidados? E a resposta é bastante simples. É que a ausência de propriedade torna os cuidados de um rio uma externalidade positiva e que, em condições normais, é algo que é subofertado. E a principal conclusão que se tira disso tudo é a de que os direitos de propriedade privada interiorizam custos e benefícios e levam um recurso a ser utilizado de modo eficiente economicamente. E desse modo, quando esses direitos estão bem definidos, ou seja,
quando se sabe quem é um dono do quê, há uma alocação eficiente de externalidades, não gerando excessos. E de forma recíproca, a falta desses direitos de propriedade leva ao aparecimento de externalidades. E isso, por sua vez, leva a falhas na utilização ótima dos recursos. E, finalmente, a ausência de tais direitos de propriedade resulta naquilo que é denominado na literatura como a tragédia dos comuns, que é um exemplo resultante da externalidade, que é praticamente o caso que foi descrito anteriormente da lei absurda que tornava todos os carros propriedade pública. Tratando agora da segunda causa das externalidades, iremos tratar sobre os custos de transação e o teorema de Coase. E esse teorema, intitulado assim devido ao economista que o elaborou, Juan Coase, o fez em um artigo intitulado The Problem of Social Cost, e esse artigo foi publicado no The Journal of Law and Economics. E devido a toda a sua agenda de pesquisa, Ronan Coase foi laureado Nobel de Economia em 1991. E ele mereceu esse prêmio devido à sua descoberta e explicação acerca da importância dos custos de transação e dos direitos de propriedade para a estrutura institucional e o funcionamento da economia. E ele dizia que, na ausência dos custos de transação, se porventura os direitos de propriedade forem bem estabelecidos e passíveis de negociação, então negociações voluntárias entre os agentes ocorreriam e levariam a um ótimo de Pareto. Assim, as falhas de mercado seriam eliminadas. E aqui não importa como os direitos de propriedade são definidos inicialmente, pois uma vez que eles são alocados ineficientemente a priori, eles poderiam ser negociados, chegando-se assim à eficiência de Pareto. E vale ressaltar que, uma vez estabelecidos os direitos de propriedade pelo governo ou pelo próprio mercado, o rearranjo dos direitos legais conduzido pelo mercado acaba aumentando o valor da produção global, desde que as transações desses direitos não apresentem custos que as inviabilizem. E ainda segundo Coase, se tais custos de transação não forem iguais a zero, ainda assim pode ocorrer o rearranjo desses direitos, caso o aumento do valor da produção após a transação dos direitos seja maior do que os custos envolvidos em realizar essa transação. Aqui cabe um exemplo para ficar mais claro o que acabou de ser dito. Vamos retomar o exemplo dado anteriormente da fábrica que poluía um rio. Agora suponham que no leito desse rio existe um vilarejo cuja renda advém apenas da pesca. Então, caso a fábrica polua o rio, isso acabaria gerando uma forte externalidade negativa nesse vilarejo, que teria a sua renda tendendo para zero. Também vamos supor que os direitos de propriedade de poluição do rio sejam bem estabelecidos e sejam dados totalmente para o vilarejo. E caso não existam custos de transação desses direitos de propriedade, poderia ser mais benéfico, mais lucrativo o vilarejo vender o direito de poluição do rio para a fábrica. Assim, acabaria gerando uma alocação ótima de Pareto, pois a renda do vilarejo acabaria sendo maior e também a renda da fábrica acabaria sendo maior. Nesse slide, eu lhes trago agora um exemplo tão interessante quanto o que eu acabei de dar, entretanto mais clássico dentro da ideia de Coase. E a ideia original desenvolvida por esse economista foi demonstrada com um exemplo de duas fazendas. Primeiro, a fazenda A cria gado, e esse gado geralmente invade os campos da fazenda vizinha, a fazenda B, que por sua vez tem uma plantação. Então, o gado da fazenda A impõe uma externalidade negativa ao pôr em risco a colheita da fazenda B. Agora, a gente vai ver algumas formas de como esse problema simples de externalidade poderia ser resolvido. Primeiro,
Se o proprietário de A tiver o direito de deixar o seu gado invadir as terras de B, o proprietário da fazenda B vai pagar ao proprietário da fazenda A para construir uma cerca, somente quando o risco à colheita da fazenda B exceder for maior do que o custo da cerca. Porém, de outro lado, se o custo da cerca exceder for maior do que o risco às colheitas da fazenda B, então não vai ser do interesse do proprietário B pagar pela cerca e o gado da fazenda A vai pastar normalmente. Em outras palavras, quando é socialmente eficiente construir a cerca, ou seja, o benefício de construí-la compensa o custo, a cerca vai ser construída para eliminar a externalidade. E se não for socialmente ótima, ela simplesmente não vai ser construída. Percebam do exemplo anterior que, em qualquer caso, o resultado atingido é socialmente ótimo, de modo que a cerca vai ser construída quando seu custo for inferior ao risco da colheita, e simplesmente ela não vai ser construída quando a cerca custar mais caro do que o risco à colheita desse proprietário B. E percebe-se que tal conclusão foi extraída independentemente de os direitos de propriedade estarem atribuídos ao proprietário da fazenda A ou à fazenda B. E como observação final, antes de o teorema de Coase ser derivado explicitamente, é interessante notar que esse caso simples de barganha ou negociação entre os dois proprietários das duas fazendas ocorre sem custos de transação para ambos. Finalmente, o teorema de Coase afirma que, independentemente da forma pela qual os direitos de propriedade sejam alocados em função da externalidade, a alocação de recursos vai ser eficiente quando as partes puderem barganhar entre si sem custo algum, ou seja, quando as partes puderem negociar entre si sem custos. E foi o que aconteceu com os dois fazendeiros, fazendeiro A e fazendeiro B, por exemplo. Ou seja, quando não houver custos de transação, os agentes privados podem resolver por si só o problema das externalidades e chegar assim a um acordo no qual todos fiquem numa situação melhor e o resultado global após a negociação seja a eficiência econômica. E por fim, vale ressaltar que o principal ponto do termo de Coase aponta que não deve existir custo de transação para a eliminação do problema de externalidades. Em outras palavras, é justamente a ausência dos custos de transação que permite a ocorrência da barganha da negociação socialmente ótima. Seguem mais 4 exemplos retirados dos artigos de Ronald Coase. Vamos focar no primeiro e no quarto. O primeiro exemplo trata de uma fábrica de doces e de um consultório médico. E quando essa fábrica de doces entra em operação, ela acaba gerando uma externalidade negativa para esse consultório médico, devido ao alto barulho gerado. E vamos supor aqui que os direitos de propriedade sejam bem estabelecidos, seja em prol da fábrica de doces ou em prol do consultório médico. E vamos supor também que essas partes podem negociar esses direitos entre si sem custo algum associado. Então, caso ocorra negociação entre as partes, é possível que seja obtida uma alocação ótima de Pareto. E é justamente isso que diz o teorema de Coase. E acerca do quarto exemplo dos faróis, vamos supor que antigamente os faróis fossem construídos por uma bandeira específica. E o farol de uma bandeira era construído para iluminar o mar apenas para os navios dessa mesma bandeira. Entretanto, navios de outras bandeiras poderiam usufruir do mar iluminado pelos faróis de outras bandeiras. Então, como os faróis acabavam gerando uma externalidade positiva para os demais navios, eles acabavam sendo subofertados no mercado. E era por isso que eles eram ofertados também pelo governo.
Finalmente, segue nesse slide um problema que avalia uma negociação que acaba não acontecendo devido a um alto custo de transação para que esses direitos de propriedade sejam negociados entre as partes. Considere um problema de externalidade envolvendo a indústria que pode poluir o ar à medida que fabrica seus produtos. Se essa poluição prejudicar milhares de pessoas, vai ser muito difícil a barganha entre os dois lados dessa externalidade negativa, que de um lado nós temos a indústria e do outro milhares de pessoas. Nesse caso, existem altos custos de transação envolvidos, pois as vítimas dessa externalidade negativa, que são milhares de pessoas, devem se organizar. E, obviamente, isso é muito custoso. E, ao mesmo tempo, se as partes não reconhecerem os custos e benefícios da redução dessa externalidade, ou ainda se elas possuírem percepções diferentes a respeito desses custos e benefícios, então a negociação poderá não ser socialmente ótima e acabar não eliminando essa externalidade. E, portanto, em resumo, o teorema de Coase mostra que, não havendo custos de transação ou sendo estes muito baixos, os agentes poderiam negociar e atingir alocações eficientes, eliminando finalmente essas externalidades negativas. Por fim, nessa última sessão, a gente vai estudar formas de correção da externalidade. Primeiramente, nós temos o direito de propriedade, depois a internalização da externalidade e, por fim, potenciais intervenções do governo. Primeiramente, do que se trata exatamente esse termo, direito de propriedade? Ele denota um conjunto de leis que descreve o que as pessoas e empresas podem fazer com as suas respectivas propriedades. E uma forma de a gente compreender bem o problema da externalidade é considerá-la justamente um resultado da falta de definição dos direitos de propriedade. Nesse exemplo, vai ficar claro o que acabou de ser dito. Nós temos dois estudantes, um de música, que toca bateria, e outro de economia, que vai estudar para uma prova. Quando o estudante de música toca o seu instrumento, ele tem um benefício, ele tem um bem-estar que é mensurado na ordem de R$ 25. Do outro lado, o estudante de economia, quando vai estudar, ele tem um custo associado ao instrumento tocado pelo estudante de música, que é da ordem de R$ 50. Então, qual poderia ser uma possível forma de correção desse problema de externalidade negativa que é gerado para o estudante de economia? E nós teremos aqui dois potenciais casos. O primeiro diz o seguinte, que o regulamento do condomínio estabelece que o baterista tenha o direito de tocar o seu instrumento quando e o tempo que ele bem entender. Então, qual seria a solução para o primeiro caso que dá o direito de propriedade para o baterista? Nesse caso, o estudante de economia poderia oferecer ao baterista uma importância em dinheiro entre R$ 25 e R$ 50 para que esse não toque o seu instrumento. Nesse caso, ambos os agentes se beneficiariam com esse acordo. O segundo caso diz o seguinte, que o regulamento do condomínio estabelece que não é permitido tocar instrumentos musicais nesse condomínio. E a solução é que o baterista não tem incentivo nenhum em negociar com o economista para tocar o seu instrumento, visto que qualquer valor acima de R$ 25 que ele pudesse oferecer ao estudante de economia seria maior do que o benefício que ele teria em tocar o seu instrumento. E, portanto, o baterista iria preferir permanecer simplesmente sem tocar o seu instrumento. E a conclusão que nós chegamos é que, nos dois casos, a bateria não vai ser tocada. E, portanto, o estabelecimento do direito de propriedade, com ausência de custos de transação, leva a uma alocação ótima dessa externalidade e a um equilíbrio eficiente de Pareto. E notem que, independentemente de quem tinha esse direito de propriedade a priori, a gente conseguiu chegar, no final, a uma alocação ótima de Pareto, caso os agentes pudessem negociar tais direitos
sem custos de transação envolvidos. Acerca do segundo ponto, internalização da externalidade, nós temos que ela também leva a um equilíbrio eficiente no sentido de Pareto, pois corrige essa ineficiência. E nós temos o seguinte exemplo: uma empresa siderúrgica que produz aço e poluição e uma empresa de pesca que produz peixe. E o mesmíssimo exemplo que foi dado anteriormente, daquela indústria que polui o rio e acaba gerando uma externalidade negativa para uma empresa que produz peixe. E uma possível solução para esse problema seria a internalização da externalidade através da fusão dessas duas companhias. A empresa de aço se defronta inicialmente com o preço errado da poluição. E a sua produção de poluição não lhe custa nada, excluindo os custos que a poluição impõe à empresa. Ou seja, o custo privado aqui para a empresa de aço é menor do que o custo social. Lembrando que essa é a situação que ocorre uma externalidade negativa. Então, a situação pode ser retificada se for assegurado que o poluidor, nesse caso a indústria siderúrgica, vai enfrentar também o custo social correto das suas ações. Ou seja, uma vez que há a fusão dessas duas empresas, a empresa siderúrgica finalmente vai se defrontar com todo o custo social que antes ele não percebia. Por último, nós temos a intervenção governamental. Nesse caso, poderíamos corrigir uma externalidade introduzindo um imposto justamente sobre essa externalidade gerada. E vamos retomar o exemplo dado no slide anterior, em que nós temos uma empresa siderúrgica que produz aço, entretanto, acaba poluindo um rio, e no meio desse rio existe uma empresa que produz peixe. E uma possível solução seria a cobrança de um imposto sobre a poluição gerada pela empresa siderúrgica. E esse imposto seria da ordem de T unidades monetárias por quantidade produzida. Entretanto, surge um problema para essa solução, e seria que com a imposição desses impostos de PIGU, que são conhecidos assim na literatura econômica, é que nós precisamos saber exatamente o nível ótimo de poluição para estabelecer esse imposto. Mas se a gente conhecesse o nível ótimo de poluição, a gente poderia simplesmente falar para a siderúrgica parar de produzir exatamente essa quantidade, sem precisarmos nos envolver com as complicações de cobrança de impostos. Linkando com o exemplo dado anteriormente, uma outra interpretação para o problema da poluição é justamente a falta de um mercado, ou seja, a falta de um mercado para a poluição. E esse problema da externalidade surge porque o poluidor se defronta com um preço zero de um bem que ele produz. Embora as pessoas estejam dispostas a pagar para reduzir a produção desse bem. E do ponto de vista social, a produção da poluição deveria ter um preço negativo. E vamos retomar o exemplo anterior. No primeiro caso, nós temos que a empresa de pesca tem o direito à água limpa, mas ela pode vender esse direito para permitir a poluição. E o caso 2 é que é agora a empresa de aço que tem o direito de poluir e a empresa de pesca tem que pagar para diminuir essa poluição. E notem novamente que nos dois casos a produção ótima das externalidades é atingida, independentemente de quem tenha esses direitos. Entretanto, a distribuição dos lucros vai depender, em geral, da distribuição dos direitos de propriedade a priori. Para finalizar, vamos ver outras formas de intervenção governamental, além daquela que nós vimos anteriormente, do imposto de PIGU. O governo ele pode se utilizar de mecanismos baseados no mercado ou de mecanismos sem base no mercado. E nesse segundo caso, ele pode se utilizar por meio da regulamentação ou regulação e também de esquema de licenças, por exemplo. Nas soluções baseadas no mercado, o governo visa aqui
encontrar um mecanismo que faça com que os agentes econômicos internalizem essa externalidade, seja positiva ou negativa. Primeiramente, ele pode se utilizar de impostos ou multas para diminuir externalidades negativas. De outro lado, ele pode dar subsídios para aumentar externalidades positivas. E, por fim, ele também pode vender direitos de poluição, assim para controlar potenciais externalidades negativas, por exemplo. Já na regulamentação sem base nos mercados, o governo aqui vai intervir no mercado através de diferentes regulamentações para amenizar ou resolver os problemas gerados pela externalidade. Alguns exemplos seriam a proibição de fumar em locais públicos, a regulamentação da atividade pesqueira no intuito de impedir pescas predatórias, ou ainda quando o Banco Central regulamenta e fiscaliza a atuação de várias instituições financeiras com o intuito de reduzir a probabilidade de quebra de um banco e acabar sendo gerado um efeito dominó. E nesse último caso, nós temos os acordos de Basileia, que legislam acerca de vários índices que os bancos têm que obedecer de forma a não se exporem bastante, ou seja, de forma a não se alavancarem e poderem quebrar, por exemplo. Nesse caso, acaba sendo uma regulamentação sem base no mercado. Vamos ver agora um exemplo bem interessante do esquema de licenças, que aqui vai ser acerca da venda dos direitos de poluição. Vamos supor que o nível de poluição da produção do equilíbrio privado seja de Hzão e do equilíbrio social seja de Lzão, onde H é maior do que L. Ou seja, caso o mercado por si só atue, ele vai gerar uma poluição de Hzão. Só que essa poluição vai ser bem maior do que aquela de equilíbrio social, dado por L. Então, para corrigir essa externalidade, o governo poderia determinar que o patamar máximo de poluição seja Lzão. Lembrando que esse é um exemplo teórico e é bastante difícil saber qual vai ser exatamente esse L. Então, o governo pode vender no mercado direitos de poluição para as empresas que pagarem o maior preço. E essas empresas podem também negociar abertamente tais direitos de poluição em um mercado secundário, tal como ocorre na Bolsa de Valores, por exemplo. Então, empresas com maiores dificuldades em adotar técnicas menos poluidoras terão o incentivo de pagar mais pelo direito de poluir. E o resultado é que essa prática acaba incentivando o desenvolvimento e a adoção de técnicas que acabam poluindo menos o meio ambiente. E ainda dentro dessa ideia do esquema de licenças, nós temos duas potenciais intervenções do governo para contornar a externalidade negativa gerada pelo congestionamento nas ruas de uma cidade, por exemplo, que é o rodízio versus o pedágio. E antes de a gente adentrar em cada um dos dois casos, percebam que a intervenção via rodízio vai ser sem base em mecanismos de mercado, enquanto a intervenção via pedágio vai ser uma intervenção com base em mecanismos de mercado. Acerca do primeiro exemplo, o caso do rodízio, nós temos o exemplo do caso de São Paulo, onde existe um rodízio de automóveis como uma estratégia de regulamentação. Aqui, veículos, conforme o número final da placa, são proibidos de circular durante o horário de pico, que é de 7 até as 10 horas e de 17 até as 20 horas, em determinado dia útil. E notem que isso não gera receitas para a cidade e tampouco leva em consideração as preferências individuais das diferentes pessoas acerca do uso do veículo, pois possivelmente uma pessoa que não pode transitar em um horário de pico, ela estaria mais propensa a pagar uma taxa para andar no seu carro no horário do pico. Entretanto, ela acaba sendo proibida por essa regulamentação.
seja, essa é uma intervenção sem base no mercado, porque não leva em consideração a preferência individual de uma pessoa que poderia estar mais disposta a pagar para transitar com seu carro. E, em segundo plano, nós temos o caso de Londres, no qual existe um pedágio como solução de mercado. E nesse caso, qualquer motorista que desejar entrar no centro da cidade das 10, aliás, das 7 até as 18h30, vai ter que pagar um pedágio de 5 libras esterlinas. E notem aqui que, diferentemente do primeiro caso, nesse segundo caso, no caso de Londres, essa intervenção do pedágio acaba gerando receita para a cidade, entretanto, privilegia apenas indivíduos com renda mais alta. E também essa intervenção vai respeitar as preferências individuais de cada uma das pessoas. E também existe uma flexibilidade na cobrança do pedágio, pois existe uma cobrança mais barata em horários com menos fluxo e uma cobrança mais cara nos horários com maior fluxo. E vale ressaltar que esses horários do rodízio e do pedágio, além da taxa do pedágio, podem estar diferentes para o dia da gravação dessa aula. Aqui segue um pequeno quadro que faz o resumo de quando ocorre e quando não ocorre uma externalidade, seja positiva ou negativa. A seguir, eu também lhes trago algumas questões para fixar todo o assunto que nós vimos. E com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa. Bons estudos e até a próxima.